Escravidão, Guerra e Liberdade nas Fronteiras do Sul da Iberoamérica, de 1777 a 1830, é um projeto de iniciação científica vinculado ao Laboratório de História Econômica e Social do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, coordenado pela professora doutora Evelyn Ferreira Cruxi, e que possui dois bolsistas, Gabriel Müller e Vinícius Gonçalves. O objetivo desse projeto é pensar as questões da escravidão, guerra e liberdade nos espaços de fronteira da Banda Oriental no fim do século XVIII e início do século XIX. Essa região, que hoje é Uruguai, passava por uma série de conflitos que, mais tarde, desencadeariam em sua independência política. A pesquisa é realizada a partir das documentações presentes nos volumes 2 e 4 dos tomos do Arquivo Artigas, e todos eles estão disponíveis digitalmente na Biblioteca Nacional do Uruguai. No tomo 2 do Arquivo Artigas, que data do fim do século XVIII ao início do século XIX, o foco principal é a criação dos Cuerpos de Blandengues e suas ações nas fronteiras de Montevidéu. Essa força militar, formada por militares veteranos, sendo eles profissionais ou não, é composta por homens que deveriam possuir conhecimentos nativos sobre o território da Banda Oriental do Rio da Prata. Suas ações envolvem principalmente o combate contra os contrabandistas portugueses que contrabandeavam tabaco e couro, como também buscavam controlar as ações indígenas dos Charruás e dos Minuanes nas propriedades de terra que são próximas às fronteiras de Montevidéu. Para contrabando, instalaram a vila de Batovi, localizada próximo à fronteira com o Brasil. Essa vila possuía militares que tinham o intuito de frear os contrabandos na fronteira. Contra os indígenas pouco se fez devido ao grande número dos Charruás e Minuanes em relação aos blandengues, além das condições ruins de trabalho que os blandengues viviam nas missões. Há pouca documentação de ações diretas em relação aos indígenas nesse período. Nesse tomo, podemos perceber a influência do herói independentista uruguaio José Gervásio Artigas perante os blandengues, no qual ele ocupou diversos cargos dentro do corpo, e também nas fronteiras. Sendo assim, a observação desse corpo de blandengues auxilia no entendimento e investigação do cotidiano da fronteira, entendendo-as cada vez mais como plurais de significado. Com o tomo 4, percebemos a tênue relação entre liberdade e o cárcere para aqueles que circulavam nos espaços de fronteira e estavam inseridos em um contexto de tensão política. Podemos ver que boa parte do documento está reservada a um processo de março de 1811, em que um grupo de homens são acusados de fugir do porto de Montevidéu em direção a Buenos Aires. Ação essa que violava uma dentre as várias restrições que o vice-rei Francisco Javier Elío promoveu naquele ano. Os denominados fugitivos presentes no barco formavam um grupo variado com sargentos e marinheiros, incluindo inclusive um americano e seu escravizado. Tal documento nos ajudou a perceber que o trânsito de pessoas entre essas localidades não era determinado apenas por leis e restrições. Mesmo que elas existissem, muitas vezes os indivíduos continuavam indo e vindo, mantendo suas rotas e seus interesses. Os homens do processo analisado, por exemplo, argumentavam que não sabiam nem mesmo da existência de tais leis de bloqueio. Dessa forma, podemos refletir como a ideia de fronteira era fluida e relativa, do mesmo modo com que as ordens reais não necessariamente eram acatadas por completo ou até mesmo eram de conhecimento de todos.